Fala, minha querida, meu querido, tudo bem com você? Aqui é o Rubão Alves, a gente está no canal Sem Crachá. Esse é o novo nome, por enquanto, mas eu achei um nome muito adequado para o que eu quero representar aqui, que é uma conversa sem crachá, sem eu pensar muito, sem eu medir palavras e falar tudo que eu acredito e um pouquinho das experiências que eu trouxe até aqui, né? É, das experiências que me trouxeram até aqui para que eu possa compartilhar o que eu acho sobre carreira no geral. E o que eu acho também sobre como que o mundo está se posicionando quanto carreira, tecnologia, futuro e tudo mais. Então, se você quer uma conversa sincera, um bate-papo real, sem muita firula, esse é o canal para você poder se inscrever. Então já deixa aqui a mensagem, se inscreve no canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo desse tipo aqui. Eu estou fazendo mais um teste aqui de um conteúdo diferente, sem roteiro. É uma conversa muito franca, muito direta, onde eu quero falar para você algo que é primordial para todo mundo que trabalha no mundo corporativo, que é o silêncio da sua liderança. Sabe quando seu líder está quietinho, não fala com você, e aí você fica pensando em mil coisas na sua cabeça? Existem várias perspectivas sobre esse tema, e eu quero explorar um pouquinho sobre cada uma delas nesse vídeo. Eu também quero te trazer um framework que vai te ajudar a entender sobre esse tema e poder se blindar com isso, porque isso entra na nossa cabeça várias vezes e faz a nossa vida um inferno. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como tratar o silêncio da sua liderança no seu dia a dia, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas importantes. E são dicas de um líder. Então, não sai daqui, e se você curtir até o final do vídeo, manda para quem mais tem essas vozes na cabeça e que acreditam que o seu líder está fazendo vários planos contra você, porque eu faço questão que esse vídeo chegue nessa pessoa para a gente poder entender o que está passando na cabeça do líder também e não ficar com esse medo, com esse receio de ser desligado, de ser desligada, de não estar mais na empresa daqui a pouco. Calma! Vamos entender o que pode estar acontecendo e vamos entender como tratar isso. Acho que isso é o mais importante. Isso você vai ver mais pra frente do vídeo. Não vou falar em qual momento, que eu quero que você fique comigo nessa conversa inteira. É muito chato quando a gente começa a conversar e a pessoa não tá com a gente na conversa. Então fica comigo na conversa pra gente poder chegar nesse framework também, que vai te ajudar a entender o silêncio da liderança. Ó, aqui no Brasil, pelo menos, eu não posso falar por outros países porque eu fui criado aqui, né? Cara, aqui a gente foi acostumado com uma mentalidade do retorno a cada instante. Então a gente fazia prova na escola, a gente queria a aceitação dos nossos colegas de escola para não ter aquela questão do bullying, né? A gente queria dar orgulho para os nossos pais. Então, isso ficou enraizado. Quantos anos a gente não passou na escola, a gente não viveu a adolescência, querendo sempre um reconhecimento, um feedback constante das pessoas que estavam com a gente naquele momento. Isso ficou enraizado na nossa cabeça. A gente não aprendeu a ser diferente disso. E quando a gente vai para um emprego, para uma empresa, a gente espera a mesma coisa. A gente espera fazer uma reunião e ter um feedback. A gente espera fazer uma apresentação e todo mundo reconhecer. A gente espera que as nossas atividades sejam reconhecidas. Por quê? Porque durante toda a nossa infância e adolescência, a gente aprendeu que o reconhecimento vem através do resultado de uma nota, e a nota é um parabéns. Eu lembro até hoje, cara, uma vez, lá em casa era bem complicado, né? Eu tinha pais bastante humildes, e se eu não tirasse nota 8,5 em cada matéria, eu apanhava. Tipo, apanhava pesado, assim. E várias vezes eu levei uma pisa por não conseguir chegar no 8,5. Eu sou péssimo de biologia, por exemplo. E eu nunca consegui alcançar. Educação física também. E são questões que para mim são complicadas. Então, durante muito tempo na minha carreira, hoje, às vezes, de vez em quando, até no meu relacionamento, às vezes eu fico olhando assim e falo, cara, eu acho que eu não fui 10 aqui, não fui 8,5 aqui. E se ninguém vem e me machuca,
eu vou lá e tento me machucar, me automutilar. Por que eu tô falando isso com você e trazendo essa vulnerabilidade para você que está assistindo aqui esse vídeo? Porque a gente foi criado para ser assim. Então, se você sai de uma reunião e às vezes tem um silêncio, não necessariamente quer dizer que a pessoa não gostou do que viu, não quer dizer que a pessoa tá te julgando ou que a pessoa tá planejando te demitir. Às vezes a pessoa olhou para tudo que você viu e falou: "Caramba, bom trabalho". Mas a pessoa não tem o costume também de ficar reconhecendo os outros, né? E é uma característica daquela pessoa. Então, o ponto é, não necessariamente a gente precisa de uma resposta a cada coisa que a gente faz no nosso trabalho. A gente tem que entender e olhar para a gente mesmo e falar assim: olha, o trabalho que eu fiz foi bom o suficiente. Foi o trabalho que eu conseguia fazer com as ferramentas que eu tinha naquele momento. E aí, com isso, você começa a depender menos da aprovação do outro e passa a olhar mais na sua própria aprovação. Se você tinha algo diferente que você podia fazer para fazer aquela entrega e não fez, beleza, na próxima você ajusta e faz. Se não tinha, você não precisa do comentário de alguém para poder falar que aquele trabalho estava bem feito ou não. Porque isso é o que está enraizado na sua cabeça, da sua infância, da sua adolescência. A gente precisa quebrar isso, porque com o tempo isso só machuca a gente e trava. Porque se você não teve feedback numa reunião, na próxima você vai mais travado ou travada, e isso vai fazer com que você não apresente tudo aquilo que você queria apresentar, porque você está com um pouco de medo. E cara, esse não é o caminho. Esse é um caminho de autodestruição, de autossabotagem. Você não precisa ir por ele. E eu falo por mim, né? Nem sempre eu consigo mandar mensagem para as pessoas. Eu faço questão das pessoas que estão no meu time eu mandar uma mensagem depois de uma boa reunião, de uma boa iniciativa. Eu faço questão de fazer essas mensagens em público para a pessoa se sentir reconhecida. Mas isso não vai acontecer sempre. Às vezes eu esqueço, às vezes eu tenho que sair de uma reunião correndo para outra e aí não dá tempo. E aí é nesses momentos que as pessoas às vezes ficam achando que não foram tão bem. E foram, na verdade. Às vezes, a minha intenção, ou às vezes o meu esquecimento de dar um reconhecimento, é simplesmente porque não deu tempo de reconhecer. E porque eu entendo que aquela pessoa que está apresentando é tão madura a ponto de entender que foi muito bem. Mas eu sei que no dia a dia isso não acontece 100%. E às vezes a pessoa está esperando aquele feedback. E aquele feedback vai fazer com que ela possa alinhar a sua atuação. E aqui, se eu, que tenho esse cuidado todo, erro, imagina um líder que está super atolado, que não está olhando o dia a dia, um líder que está começando agora, que não é tão experiente, como que ele vai se sentir? Como que ele vai atuar no dia a dia? Ele tem muito mais capacidade de falha. E isso faz com que essa pessoa, né, que está ali, né, trabalhando, que às vezes passou numa reunião e viu uma coisa muito legal, mas não pontuou depois da reunião, não quer dizer que ela não gostou, quer dizer só que às vezes o dia estava atolado, às vezes ela estava pensando em outras coisas, às vezes ela tinha outras preocupações. E se ela não disse nada, né, muitas vezes o silêncio para mim diz muito mais coisas positivas do que negativas. E isso só veio para mim de fato conforme eu fui amadurecendo e evoluindo como profissional. E eu sei que o feedback ele orienta a gente, ele é um norte para a gente poder seguir e tal, mas às vezes o silêncio ele também é importante, porque com o tempo, se a gente for maduro, inteligente, a gente vai entender que talvez aquela pessoa que está liderando a gente, ela não é uma pessoa que dá feedbacks constantes, ela não é uma pessoa que fica reforçando positivamente. E isso faz com que a gente comece a se integrar muito mais com a nossa entrega, com o nosso resultado, com o nosso trabalho. O que isso significa? Significa que, no fundo, é importante você começar a trabalhar a sua capacidade de olhar para o seu trabalho e falar: poxa, meu trabalho foi bem feito. Eu fiz o máximo que eu podia fazer com o que eu tinha. E se eu não tinha todas as ferramentas, eu fiz questão de trazer para minha liderança que eu não tinha, que eu precisava, não dava certo ter as ferramentas naquele momento e com o que eu tinha, as expectativas que eu alinhei naquele momento foram entregues. Eu acho que é muito sobre isso, entendeu? É sobre a gente começar a se enxergar como profissional e não depender de uma liderança
para dar o feedback para a gente. Isso é diferente de você mostrar o seu trabalho, que isso é assunto para outro vídeo. Mas meu ponto aqui é sobre você não esperar que a sua liderança te dê um feedback para você poder entender se você está indo bem ou não. Eu acho que com o tempo, com a maturidade, com a evolução, você vai entender por si só que está indo bem ou que não está indo tão bem. E o silêncio dessa liderança, que muitas vezes não te dá o feedback na hora, ou não te dá um feedback, pode ser o caminho para você poder se autoconhecer melhor e autoconhecer o seu trabalho, a sua capacidade de entrega e o que se espera do seu setor. Então, se você hoje não tem um feedback ali da pessoa que está te liderando, cara, foca no seu trabalho, foca nos conhecimentos técnicos necessários para fazer o que você precisa fazer e se autoavalia, se dê um feedback, olha depois de uma reunião o que você fez, se foi bom ou não, se trouxe resultado ou não. E se não trouxe, o que você faz para trazer? Não espera ninguém te falar o que precisa ser feito para você poder fazer o que precisa ser feito. Seja um profissional autodidata, eu não gosto da palavra autodidata, mas seja um profissional que autoevolui, não sei se essa é a melhor palavra, mas seja alguém que olhe para si mesmo e consiga criticar o seu trabalho a ponto de dizer: não fui tão legal aqui, poderia ser melhor e vou fazer isso na próxima vez para ser uma pessoa melhor. Aí você vai pegar um jeito, um trejeito, um jeitinho para você ser um profissional inesquecível. Porque todo mundo gosta de alguém que consegue se autoavaliar e consegue se olhar e consegue dizer assim: olha, não fui tão bem aqui por conta disso, 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 vou trabalhar nas próximas e na próxima melhora. Cara, é o profissional que dá tesão de trabalhar. Seja esse profissional. Isso não depende de ninguém. Isso não depende de liderança nenhuma, só depende de você. Você pode não concordar comigo, isso pode doer em você, mas só depende de você. Eu hoje tento ser esse profissional, né? Um profissional que dá tesão de trabalhar. Você faz isso também no seu dia a dia? Você é aquela pessoa que prefere trazer um monte de problema, reclamação, coisas que não dão para mudar? Ou você é a pessoa que tenta achar um jeito no seu dia a dia de trabalho? São estilos de trabalho e eu te garanto que, pelo menos na minha perspectiva, o primeiro dá mais resultado de carreira, de evolução, do que esse segundo. E aí tem três formas que eu enxergo de você ser o profissional que não tem um feedback, que não tem ali, né, depois de uma reunião, depois de uma situação, de uma apresentação, não tem uma resposta. Eu vejo três formas de você reagir e eu acho que é importante você identificar em qual forma você tá, porque tem duas formas que são destrutivas e a terceira, cara, ela vai fazer você um profissional diferenciado, nem que você seja desligado depois disso. Se você for para outro lugar, com certeza você vai ser reconhecido, porque você entendeu o seu próprio valor. Mas vamos para as duas primeiras. A primeira de todas elas, você se colocar na posição de vítima, porque você começa a sofrer. Você precisa do feedback constante do seu chefe para você poder continuar evoluindo. Se você não tem esse feedback, você se coloca no lugar travado, no lugar que te anula. E aí tudo que você tem de ideia, tudo que você tem de proposta, tudo aquilo que você tem para construir, você não traz. Por quê? Porque você se anulou. Por quê? Porque em uma reunião, aquele bendito ser humano não te deu um feedback. E precisava disso? Se você acredita em algo, se você acredita que você pode construir algo melhor, que as coisas podem ser melhores, por que não investir nisso? Mesmo que numa reunião você não tenha tido aquele feedback que você espera. Mesmo que você, depois de um período, não tenha tido o reconhecimento que você espera. Se você acredita em algo, você tem que fazer aquele algo acontecer. E se você não fez ainda, é porque você não conseguiu achar formas de fazer isso acontecer. Influência é um soft skill mega importante nos tempos atuais. Porque o hard skill a gente aprende muito fácil. Sendo bem sincero, hoje não existe nenhuma barreira para você aprender qualquer coisa. Mas o soft skill, que é o soft skill da influência, da capacidade
de mostrar que a gente deveria ir por um caminho e convencer um grupo a ir por esse caminho, cara, esse soft skill, ele é muito essencial nos dias de hoje e não é fácil. Então treina ele. Então, ao invés de você se sentir uma vítima, porque você não está sendo reconhecido, porque não teve um feedback depois de alguma situação, seja a pessoa que vai influenciar para construir uma ponte para chegar onde você acredita. Mas se você acredita, estuda, traz os pontos, traz dados, traz estratégia, traz os porquês, que com certeza alguém vai te ouvir. O segundo é o reativo. Esse é pior do que a vítima. Porque a vítima é aquela nuvem cinza, que quando chega, aquela tristeza, aquele sofrimento, mas o reativo é pior. Porque o reativo, ele contra-ataca. É aquela pessoa que se você não falou nada na reunião, ele vai lá e te bate. Ele tenta criar situações de confronto para poder mostrar que ele está certo, quando na verdade ele nem entendeu por que o silêncio aconteceu. E aí o reativo, ele às vezes bate e se isola. Por quê? Porque ele acredita que ele não está sendo ouvido. Ele acredita que ele está sendo incompreendido. Ele acredita que aquele lugar não é para ele. E tudo isso é coisa da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa nem sabe o que está acontecendo com a hora do Brasil, muitas vezes. Muitas vezes o líder estava pensando assim, cara, eu não almocei hoje, não tomei café da manhã, o que eu vou fazer? Aí não deu uma resposta, essa pessoa se torna reativa. E eu estou falando aqui situações de pessoas de trabalho que eu já tive, tá? Então, assim, esse reativo, ele é tão ruim quanto a vítima, se não for pior. Porque é aquela pessoa que vai lá, começa a te agredir e se isola. E o que é ruim nisso tudo? Quando você começa a agredir qualquer outra pessoa dentro do trabalho, você tem que pensar no seguinte, cara, eu acho que a única relação que, que uma pessoa agride a outra e existe algum tipo de perdão por uma questão de vínculo é na relação pai, mãe e filho. Que pai e mãe passa a mão na cabeça de filho, né? Muitas vezes quando o filho não merece, não presta, dá várias chances, mas tirando essa relação, e vou te contar uma coisa, um segredo, no ambiente de trabalho, ninguém é seu pai, ninguém é sua mãe. Você é um funcionário que é pago para fazer um trabalho. Se você não está fazendo esse trabalho, bom, você não deveria estar trabalhando nesse lugar. Então, meu ponto é, se você não está fazendo o trabalho, ou se você começa a bater na pessoa que está assinando o seu contra-cheque, que tem o poder de decisão de te demitir, de colocar na rua, você acha que por que essa pessoa vai tentar te manter? Você não é tão importante assim para nenhuma empresa. Não existe nenhuma empresa que vai parar por conta de um funcionário. Eu sei que eu sou uma pessoa muito relevante, eu sei que eu sou uma pessoa muito inteligente, mas eu sei que se um dia eu quiser sair da empresa ou que eu for desligado, cara, uma semana depois tem outra pessoa no meu lugar. Vai ter. Isso é comum, isso é normal. E a gente se colocar nessa posição também ajuda a entender que eu não posso ficar atacando as pessoas aleatoriamente porque eu estou achando coisas que não são claras e reais. Então, não se coloque no lugar do reativo que começa a bater porque você acha que está sendo perseguido e depois se isola e aí ninguém sabe mais o que você está pensando no mundo. E o terceiro é o maduro. O que é a pessoa madura? O que é esse profissional que tem a maturidade que a liderança está esperando? É um profissional que escuta, é um profissional que espera, é um profissional que evolui. Muitas vezes esse profissional, ele olha uma reunião, ele entende que não foi tão bem, o que eu falei agora atrás. Ele entendeu os pontos que ele pode evoluir, na próxima ele evolui, no máximo ele vai no seu líder e fala assim, olha, nessa reunião acho que o resultado que eu esperava era esse, você esperava um resultado diferente, você acha que a gente atingiu, o que você achou da reunião anterior? É um profissional que ele busca o feedback. Se tem silêncio, ele faz acontecer o ruído, para que ele possa entender se o ruído for positivo ou negativo. Isso é maturidade. Ele não coloca coisas na cabeça. Ele não se vitimiza no café. Ele não é a pessoa revoltada. Ele não tenta criar um motim. Ele é a pessoa madura que conversa com a pessoa que gerou o silêncio e o desconforto e tenta entender o que aconteceu ali. E tenta entender como que ele ajusta essa rota. Isso é o profissional maduro. Esse é o profissional que todo mundo quer trabalhar.
Não tem outro tipo de profissional, não tem. A maturidade, ela é rei e rainha de qualquer lugar. Então, se você é um profissional maduro, você é um profissional que as pessoas fazem questão de trabalhar contigo. E a maturidade a gente pega na entrevista, a gente pega no dia a dia, a gente pega numa interação. Maturidade, ela vem de uma forma muito natural. Naturalmente você vê quem é uma pessoa madura de quem não é. Então, se você está numa situação de silêncio, não vá para o lado da vítima, não vá para o lado da rebeldia. Vai para o lado da maturidade. Pergunta se você tem dúvida. Faça boas perguntas para a pessoa para você poder entender o contexto. E a partir do contexto, você tem, de fato, o que está acontecendo. E agora, para encerrar aqui o vídeo, eu falei de um framework que eu acho que é interessante para você poder se enxergar e não precisar mais de uma liderança te falando como que você foi em uma determinada situação, ou numa reunião, ou no trabalho que você está executando. Porque, mais uma vez, nem sempre você vai ter uma liderança que vai te dar esse feedback e é importante você conseguir se enxergar. E esse framework, ele se chama EVA. Não tem nada a ver com Adão. Não tem nada a ver com Adão e Eva. É mais simples do que isso. E é uma sigla para três palavras, eu acho que são importantes decorar. Então, ó, se você puder pegar papel e caneta agora para escrever, para poder reforçar isso na sua mente, eu te sugiro que você faça isso agora. Eu vou dar um segundo. Pronto. Pega o papel e caneta, pausa o vídeo e escreve aquilo que eu vou te falar. Primeiro é espelho. É você conseguir enxergar o profissional ou a profissional que você é. Se você tem condições de fazer o que se espera do seu job description, se você faz isso com qualidade, se você está trazendo o resultado que se espera, então é você conseguir olhar nesse espelho e falar: poxa, eu sou essa pessoa. Mas ó, tem uma outra coisa que é importante do espelho, que é a gente conseguir saber se a gente não é a pessoa que a gente deveria ser. Isso exige bastante maturidade. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo de mim. Eu me olho no espelho muitas vezes e eu vejo que eu tô com um sobrepeso, eu vejo que tem um pouco mais de cabelo caindo do que eu gostaria. Eu começo a enxergar imperfeições que eu não gostaria de enxergar, mas o espelho está ali para eu ver isso. Então, para o espelho funcionar, você tem que ter coragem de olhar para você mesmo ou para você mesma e entender quais são os pontos que você precisa melhorar e evoluir. Isso vai fazer com que você não dependa que ninguém te fale quais são esses pontos. Você não precisa sair na rua e falar que alguém, né, esperar que alguém te fale assim: olha, você tá com sobrepeso, ó, seu cabelo tá caindo, ó, seu olho é meio torto. Você não precisa de nada disso. Eu sei, eu tenho um espelho, eu tenho consciência disso, eu estou trabalhando nisso que me incomoda nessa imagem. Tem outras coisas que são da gente e a gente não vai conseguir mudar. E também é importante a gente conseguir olhar isso no espelho para poder compartilhar com as pessoas que estão liderando a gente, para a gente poder saber até onde a gente consegue ir. Porque talvez a gente esteja numa posição de algo que a gente não consegue fazer mais do que a gente já está fazendo. E aí depende da nossa liderança também ajudar a colocar a gente no lugar certo para a gente poder fazer aquilo que é correspondente ao que a gente consegue fazer. O V é de visibilidade. Aqui é você sempre conseguir ter uma agenda de mostrar o seu trabalho. Não só para a sua liderança direta, quanto para o grupo que você trabalha, também para a sua liderança acima da liderança direta. É importante que você tenha uma conexão com essas pessoas e consiga garantir que elas tenham dados, números, fatos sobre o que você está construindo, sobre o que você está fazendo. Não vou falar para você que não existe um ranço corporativo, aquele sentimento de alguém que não gosta de você. Não vou tirar isso de você porque às vezes no seu contexto pode existir. Mas, se isso existe, tenta expandir a bolha, tenta mostrar que o seu trabalho é maior do que a sua liderança direta. Tenta mostrar isso para a liderança da sua liderança, sem prejudicar essa pessoa que te lidera. Tenta mostrar o seu trabalho, foca no seu apenas. Números, dados, fatos. Faz isso acontecer, cria agendas, cria ritos para isso. Às vezes esse rito pode ser um pedido de ajuda. Como você faria diferente? O que você faria na minha posição?
O que você acha que eu posso melhorar? Eu já trouxe esses resultados, o que mais que eu posso trazer? Mas faz com que outras pessoas tenham visibilidade do que você está fazendo. Isso vai te dar um pouco mais de calma e paciência sobre a forma como a sua liderança direta está respondendo ao seu trabalho. Isso vai fazer também com que você não necessariamente precise de um feedback direto todas as vezes que você tiver uma interação. O terceiro A é o autodiagnóstico. É você olhar para você e falar assim: poxa, não fui tão bem hoje. Eu acho que na próxima reunião posso melhorar. E o que eu posso fazer para melhorar? Ah, eu posso me preparar melhor, tirar uma hora para estudar mais os conteúdos, eu posso buscar mais dados, eu posso treinar um pouco mais o que eu vou falar. É você ter essa autoconsciência. É muito fácil a gente jogar para o outro a culpa pela nossa falha, pelo que não foi tão bom na gente. Quando na verdade o único culpado por qualquer resultado da nossa vida é a gente. A não ser que alguém venha sei lá, faça alguma coisa diretamente contra você de forma muito injusta e traiçoeira. E eu vou te falar que, na maior parte das vezes, a gente acha que é isso e não é. Então aqui o meu ponto é: se olhe e fale assim, olha, eu acho que aqui eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu posso evoluir. Peça ajuda para colegas, peça ajuda para outras pessoas. Você não precisa da sua liderança necessariamente para trazer elementos que você pode evoluir. Todas as pessoas que estão ao seu redor conseguem trazer elementos para isso. Então, foca em você. Foca no que você precisa desenvolver, mesmo que isso doa um pouco. Isso vai doer. Não é fácil a gente virar para a gente e falar assim, olha, você não está legal aqui. Mas é a única forma, né? Tangibilizar o problema, dar nome para a nossa dor, é a única forma que a gente tem de poder conseguir combater isso. Então combata essa dor que está dentro de você, tendo esse autodiagnóstico. Então Eva é basicamente espelho para olhar a nossa verdade, é visibilidade para que todo mundo possa contar a nossa história, não só a nossa liderança, e o nosso autodiagnóstico para que a gente possa evoluir de forma constante. E quem aprende com silêncio não depende de nenhuma plateia, você não depende de plateia nenhuma. Você consegue sozinho, sozinha, evoluir, entender o que está acontecendo e poder ajustar a sua rota, o seu roteiro. Então, usa os silêncios como espaços para você poder desenvolver habilidades que vão fazer com que você tenha um autoconhecimento mais aflorado e possam garantir que você não dependa do feedback de mais ninguém. A minha dica de hoje é essa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com mais algum amigo ou alguma amiga que você ouviu recentemente reclamando desse tema. Deixa essa pessoa absorver esse conhecimento também e refletir como que ela pode mudar isso no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um vídeo do Sem Crachá, por Rubens Alves. Ou por Rubão Alves, não sei, estou pensando ainda. Mas assim, vou chamar de Sem Crachá por enquanto, porque aqui eu tirei totalmente o meu crachá para falar com você. Espero que você tenha curtido. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber atualizações. E a gente vai tendo mais conversas sobre carreira, desenvolvimento pessoal, liderança e o que mais couber aqui nesse canal. Até a próxima!